vivido na época do Novo Testamento, ele tinha, através do Espírito Santo de Deus, muita informação a respeito de Jesus. E a comunhão que ele tinha com Deus, o Pai, era tão grande que a impressão que a gente tem é que a Bíblia já estava escrita naquela época e Davi se preocupava muito com ela. Através do Espírito Santo, ele podia ver, quase que podia viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Davi via em Jesus o Senhor, a ponto de haver um comentário de que como que Davi podia ser pai de Jesus Cristo se ele chama Jesus de Senhor? É porque espiritualmente o seu trono foi dado como rei que amou a Deus, de onde viria o Salvador, que é Jesus. E Jesus nada mais é do que esta luz que nos foi dada a conhecer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O crente, ele não precisa temer o mal, porque ele está numa situação de combater o mal. Mas combater o mal como nós podemos pensar? Combater o mal com o bem. Há uma máxima que é até popular, né? Que o mal se vence com o bem. Mas Jesus é o nosso bem maior. E quando nós entendemos quem é Jesus, então fica mais fácil combater o mal, porque Jesus é a nossa luz. E é uma luz tão profunda, tão forte, que ela é distribuída para aqueles que Deus chamou. E por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E qual é o trabalho da luz? O trabalho da luz é combater as trevas. O Senhor é a força da minha vida. Temos que demonstrar esta força em nós através do Evangelho. Com toda a experiência que possamos ter por seguir o Evangelho, por viver no meio do Evangelho, por estar pregando o Evangelho, não vamos ter sucesso se o medo de combater as trevas, de combater o mal, ofuscar esta luz. Mas esta luz, ela só vai brilhar se confiarmos realmente nela. Eu sei que os irmãos, assim como eu, vibraram com o testemunho do irmão João Paulo. E eu pergunto: quem creu na palavra dele? Sabe quem falou a verdade? O que os irmãos acham? Pode responder. Está vendo? Se eu perguntasse quem crê em Jesus, os irmãos continuariam em silêncio. É por isso que muitas vezes a nossa luz não brilha, porque essa luz, ela se acende nas nossas palavras. Quando nós damos glória a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, não é vibrar por dentro, como acontece com os celulares, né? Você não quer incomodar ninguém, então você coloca o vibrador. Não, Deus gosta quando nós glorificamos o nome dEle.
pelo que Ele é para nós. Como é que vai ser amanhã, quando nós estivermos diante do trono de Deus e os anjos cantarem glória e nós continuarmos de boca fechada, vibrando só no nosso coração, pensando assim, pensando que eu ainda vou murmurar, mas a questão é que muitos e muitas vezes nós só pensamos, nem murmuramos, né? Oh, que bom, estou diante do Rei. Oh, que bom, o trono de Deus é lindo. Não, a Bíblia diz que eles cantarão glória. Eles dirão aleluia, seja Deus, seja louvado. E nós ouvimos uma maravilha dessa, um livramento do Senhor. Pessoas se convertendo, ou seja, milagres acontecendo. E nós vibramos por dentro. Então isso não pode acontecer, irmãos. Não é que você vai fazer escândalo, você vai sair pulando, também não precisa muito. Mas deixa o mundo ver que você tem a luz. Se no nosso meio nós temos medo de que a luz apareça, quanto mais lá fora. É preciso coragem, como a deste jovem, como de muitos outros irmãos nossos que lá estão, porque o Senhor Jesus é a nossa luz e Ele quer ser visto, irmãos. Se não podemos ir, a Bíblia diz que nós precisamos enviar, porque eles precisam ouvir. E como ouvirão se não houver quem pregue? Os irmãos estão entendendo? Como eu disse, o templo está lindo com a presença de vocês, mas se dobrar essa presença, ele vai ficar muito mais bonito. E isso depende não só do pastor, não. Depende de cada um de nós. Não é nem convidar, é confiar que o Senhor pode fazer muito mais do que nós temos permitido que Ele faça. Porque a culpa não é de Deus. Nosso Deus é poderoso, meus irmãos. Se os jovens saem, vão para as baladas, vão para essas festas e acham maravilhoso, muito mais maravilhoso é servir ao nosso Deus. E nós, filhos do Senhor, temos essa condição, temos este privilégio, mas não vibramos com isso. E precisamos aprender a dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Porque o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. E eu não vou temer ninguém, porque Ele é o meu defensor. O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei. Não tenho que ter medo do mal. O Senhor já venceu por mim. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então Ele já venceu por nós. Nós só temos que aceitar o que Ele fez por cada um de nós. E o salmista continua explicando o porquê dessas suas palavras e desse início. Ele diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Viu? Pode ser o maior bandido, armado até os dentes. Quando chegar diante de Jesus, não tem jeito, vai cair.